Então, hoje, nesse palco, a gente vai ter a presença do Hospital Alemão Oswaldo Cruz e nós vamos chamar aqui a analista de negócios, Camila Souza, a enfermeira de práticas clínicas, Gisele Cabral, o coordenador médico, Ralph Karbstein, e como moderador nós teremos o nosso líder de produto, o Dr. Luiz Hertel. Bom, pessoal, mais uma vez, bom dia. Obrigado aí, ilustres convidados. Estamos falando de 400 módulos do sistema, ou funcionalidades do sistema, mas um dos processos mais importantes, né, é o ciclo crítico da prescrição eletrônica. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano 2000 foi publicado um relatório nos Estados Unidos pelo Instituto de Medicina que mostrou à época que os erros na área da saúde eram a terceira causa de morte nos Estados Unidos. Infelizmente, esses relatórios seguiram ao longo das décadas nessa intensidade, né? Ainda os erros na área da saúde são a terceira principal causa de morte nos Estados Unidos. E os estudos daquela época mostraram que 49% dos erros assistenciais aconteciam no momento da prescrição eletrônica ou no atendimento, no momento da prescrição ou no ciclo do atendimento à prescrição. Por isso, e motivado por isso, que houve o Meaningful Use, o Obamacare, que promoveu a transformação digital rápida nos Estados Unidos, com o propósito de, através da tecnologia e a garantia de implementação de processos seguros, houvesse redução dos eventos relacionados à prescrição e à administração de medicamentos. O Hospital Alemão tem uma vasta experiência nesse processo, independente do processo de tecnologia adotada, mas eles são exemplos de uso da tecnologia para implementar a segurança ao paciente no processo do ciclo crítico. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, né, por que vocês decidiram, quais foram os fatores que levaram vocês a serem assim tão inovadores e tentando utilizar o melhor de todos os processos e sistemas para garantir esse resultado assistencial? O que vocês tinham, o que vocês conseguiram depois dessa iniciativa? O HO que ele tem um modo operante, né? Buscando sempre processos e também busca de tecnologias e inovações que ajudem os profissionais, né, na realização do cuidado ao paciente, também eficiência operacional, assim como a segurança do paciente, né, que acima de tudo é o maior foco. Então, vou dizer assim, a gente sempre vou dizer que é um hospital que tem um perfil muito meticuloso. Dificilmente a gente vai implantar processos ou tecnologias que nós não estejamos seguros, né? Realmente a gente para tudo, se a gente não está confortável, a gente estuda novamente, para realmente seguir na implantação. E eu acho que um dos exemplos também disso, no Brasil a gente tem vários, né? Mas no ponto de vista até desde o momento que a gente vem se preparando ao longo dos anos, né? Desde 2008 a gente trabalha com leitura de código de barras, né? Na logística e na dispensação e tudo mais, para a gente ter realmente toda a rastreabilidade e também conferência em sistema para a gente ter a segurança do processo de dispensação e até o momento de administração, né? E um dos pontos realmente foi até quando a gente tentou implantar a CPUE, né? A gente fez um piloto, né, em 2018, conseguiu entender essa função de prescrição e a gente parou. Falei assim, olha, acho que a gente necessita de mais pontos de segurança para a gente seguir e a gente retomou isso em 2020, né? E é claro que sempre com a parceria de estar passando para o fornecedor, né? As oportunidades que a gente entende como essenciais para a gente conseguir implementar uma nova tecnologia. Então, acho que é basicamente isso. Não sei se o Dr. Ralph tem alguma contribuição maior, né, sobre o hospital. Eu acho que
o cerne da tua pergunta a gente tem no DNA do hospital a busca pela, além de ser meticuloso e tudo, a busca pela inovação, pela tecnologia. Nós sempre, ao longo dos 128 anos que a instituição tem, ela teve diversos marcos que a tornaram pioneira em vários aspectos da medicina. Eu acho que esse é um dos pontos que exemplifica, né, o nosso pioneirismo, e aí em parceria com vocês, né? Essa busca da excelência baseada na tecnologia e inovação. Eu acho que realmente o uso da tecnologia, né, ela realmente tem um poder de garantir algumas coisas que o mundo analógico não permite, né? Quando você, por exemplo, seleciona um medicamento, esse medicamento tem estoque, naquela apresentação ele é preparado, aí depois ele é checado, ele tem rastreabilidade, a enfermagem recebe o medicamento, vai para a pulseira do paciente para checar que é o paciente certo, que é o medicamento do horário correto, né, na diluição correta, senão simplesmente não consegue administrar, né? Isso no mundo em papel não existia, né? Não necessariamente são processos simples de implantar, né? Acho que exige um refinamento muito grande para garantir isso. Então, assim, CPOE, ADEP, GPT, né, são ferramentas que juntas têm um poder assim astronômico de mudar a segurança do paciente no processo de prescrição. Como foi a migração de vocês do conceito de... Vocês são um hospital já que está conosco há muito tempo, então vivenciou conosco as 3 gerações da prescrição eletrônica, né? A REP, a REP-PT, plano terapêutico, e depois a prescrição, entre aspas, contínua, né? Com a data de validade vinculada ao item e não mais ao dia que fechava a cada dia. Como foi a vivência de vocês e agora como está o uso da CPOE já bastante consolidado? Agora sim, eu estou me ouvindo. Nós tínhamos na instituição a REP, né? E em uma unidade de internação, nas UTIs, a gente tinha a REP-PT. Então, quando a gente migrou para a CPOE, a gente estava nesse cenário, né? E, de certa forma, quando a gente sai, em sua maioria, né? A maioria dos setores ainda era a REP. Aqui? Tá melhor? A gente se deparou com uma mudança muito grande em relação ao processo médico de prescrição, que, né, já que a CPOE na REP a gente tinha uma visão engessada, né, várias linhas compondo prescrições de vários médicos naquele dia, a gente não tinha uma visualização integrada e rápida para os médicos, né, gerando um alto risco aí de prescrição duplicada ou omissão de prescrição e tudo mais. Então, assim, essa visão em relação à CPOE nos trouxe uma visão integrada, né, em relação ao plano terapêutico, mas também nos trouxe outros desafios, né, que é em relação à automação que a CPOE traz, né, do médico determinar um plano terapêutico do paciente para hoje, para o futuro, e então quanto seria realizada a gestão desse plano terapêutico da forma mais prática e com menor risco de segurança ao paciente, né. A gente sabe que novas tecnologias vão mitigar riscos, mas irão trazer outros riscos, Exatamente. né? Então, realmente, o nosso olhar foi muito preocupado sobre, claro, estamos cientes dos benefícios, mas como a gente vai mitigar esses novos riscos, porque a gente vai colocar o paciente em outros pontos, né, de insegurança aí para o atendimento. Então, nisso, para a gente estudou muito a forma do conceito, né? Como que a gente ia passar para os profissionais o novo conceito de prescrição, não só para a equipe médica, mas para o enfermeiro, para o farmacêutico, para o técnico. E também em relação à vigência dos itens, né? Então, a maioria dos itens prescritos são até segunda ordem, né? Até segunda ordem. Mas aqueles que são programados, o tanto quanto o médico iria ter essa visão
de conferência da vigência dos itens, né? Porque basicamente a CPO ele traz uma praticidade. O plano terapêutico do paciente está ali e se eu for conferir conforme a condição clínica atual do paciente, está tudo ok. Mas será mesmo que ele está programado? Ele tem a programação para continuar até, né, até segunda ordem? Será que o paciente realmente não vai ter que parar no determinado dia que eu já avaliei hoje que vai mudar? Ou um item que vai expirar, que está com data fim para hoje à noite, e amanhã o paciente não vai ter o tratamento dessa medicação, então quanto o médico vai ter um olhar para a vigência dos itens, né? Tanto no momento da prescrição, mas na manutenção e continuidade desse plano terapêutico. Então, para a gente, assim, o ponto mais crítico foi quando a gente fala lá no HO que a gente tem o corpo clínico aberto, né? Então, quando a gente fala assim, enfermagem, farmacêuticos, profissionais da instituição, a gente sente num ambiente mais controlado. Nós estamos educando, nós estamos treinando e realmente passando todos os processos. Mas, em relação ao corpo clínico aberto, na época a gente não tinha muitos hospitais, né, em São Paulo, com implantado a CPOE, que já trazia aí para esse de usuários, realmente a experiência de uso da função. Então, para a gente sentiu um desafio realmente de passar essa informação e realmente mandar comunicado aos médicos, né, antecipando sobre isso, passar a lógica de como que ele ia fazer o raciocínio com a CPOE, porque um dos pontos primeiro, um dos pontos que a gente também optou por utilizar é a revalidação médica, que a gente pode falar um pouquinho mais daqui a pouco. Mas, então, quanto ele vai chegar e vai fazer revalidação médica primeiro, ele vai conferir o plano, ele vai fazer manutenção do plano depois. Então, quanto isso vai ficar confuso na trilha do médico durante essa função, né? Então, para a gente, assim, a gente fez um orientativo, deixou um tag assim nos andares, deixou multiplicadores orientando qual era a lógica. O senhor primeiro confere os itens que estão prescritos conforme a condição clínica do paciente, faz as modificações e, por último, faz a Por que, por último, a revalidação? Porque a revalidação ele vai trazer de uma forma consolidada os vigentes há mais de um dia no plano e que realmente o quanto o médico ele endossa que aqueles itens vão continuar seguindo no plano do paciente, né? Não só no ponto de vista de legislação, que a gente sabe, né, que a prescrição tem que ser diária, então a revalidação nos traz um respaldo de que cada item foi avaliado por um médico diariamente para sua continuidade e a questão do endosso. E também a preocupação que, assim como a gente tem a preocupação do item que vai expirar, que ele vai terminar a vigência, a gente tem a preocupação se realmente aquele item deve continuar no plano do paciente. E aí a revalidação, a gente tem um momento de resumo, de apoio ao médico realmente para esse processo. E também um dos pontos que a gente se preocupou é a parte de aquele item que tem que continuar no plano ou não, que ele deveria ser realmente, para tudo, realmente esse item medicamento potencialmente perigoso não deve seguir no plano, né? E utilizar itens que requerem confirmação adicional na revalidação médica, né? Então, realmente, esse foi um ponto, assim, vou dizer, crítico e talvez até impeditivo se não tivesse para a gente implantar a CPOE. Porque aí a gente cadastrou as drogas, medicamentos potencialmente perigosos, para que realmente o médico diariamente pudesse parar e olhar para esses itens se realmente eles tinham que continuar no plano. Olha aqui para mim, eu estou aqui realmente para seguir? Ok, eu revalido e segue. Né? Então, assim, e todo o processo junto aos outros profissionais, né? Mas acho que a parte médica e realmente a segurança da prescrição e direcionada para que fosse feito de uma forma mais prática e também com mais segurança ao paciente. Eu acho que realmente o Hospital Alemão ele tem um comportamento assim, um propósito exemplar no que tange a segurança do paciente, né? Então ele realmente aplica com muito cuidado todos os processos para atingir esse objetivo. A gente parabeniza muito esse comportamento da instituição, a maneira com que eles entregam esse valor. Doutor Ralph, como foi assim explicar esses novos conceitos, né? Como eles foram recebidos, como está hoje a utilização assim de rotina pelos médicos? Dr. Hartel,
A gente sabe que essa ferramenta ela muda alguns conceitos de prescrição, né? Então, eu entendo que nós tínhamos dois desafios aí no final, né? Que é reprogramar o sistema, né? E fazer todos esses desafios que a Camila falou, mas também reprogramar o cérebro do médico, né? Para ele entender o conceito da CPOE e também para ele entender que convencê-lo, na verdade, né? Que mudar algumas rotinas dele ia ser bom tanto para o dia a dia do próprio médico, né? Que no final todas essas ferramentas servem para segurança, mas também para praticidade, facilidade. Quem é do mais velho aqui, como eu, como você também, já prescreveu muito à mão, né? Prescrições enormes e tudo, e a gente sabe o quanto a pressão eletrônica trouxe de economia de tempo para o médico poder olhar mais para o paciente, né? Então, essa reprogramação mental do médico gerou assim, uma aflição grande da gente na tentativa de trazer soluções para convencer o médico de corpo clínico aberto a participar, a colaborar com o hospital e ele entender que isso, no fim das contas, é um benefício muito maior para o paciente em si, por todas essas considerações que a Camila falou. Assim, o benefício na segurança é enorme, né? A gente sabe quanto que isso evita eventos adversos dentro do dia a dia de um hospital. Então foram feitos assim, inclusive nós fizemos deixamos à disposição do médico 24 horas por dia, uma pessoa dedicada às vezes até médico mesmo durante o dia, né? O hospitalista no hospital se dedicava também a ajudar, auxiliar o médico na prescrição da CPOE, explicar para ele o conceito, as mudanças das telas, né? A maneira como você prescrevia, né? Agora a gente tem lá o campo de pesquisa, né? E isso é uma funcionalidade que de início não tinha, né? E isso gerava um pouco de dificuldade na pressão e hoje a gente vê o quanto que isso facilita. Então, assim, é uma mudança que nos trouxe alguma dificuldade no início, mas um benefício enorme no passar do tempo, né? E o médico percebe isso rápido, né? Quando começa a facilitar a vida dele e ele percebe que o paciente se beneficia daquilo de maneira inequívoca, né? Você ganha o médico facilmente. Inclusive médicos mais antigos do corpo clínico, que eventualmente têm alguma dificuldade com tecnologia, é uma ferramenta fácil de se usar, de se prescrever. Então, eu entendo que, no fim das contas, a própria tecnologia facilitando o médico é um grande... a melhor propaganda que a gente tem para ele poder usar e para ele disseminar, né, entre o corpo clínico também. Ralf, você agora me fez viajar no tempo. Foi exatamente essa estratégia que eu utilizei mais de 25 anos atrás, quando a gente criou a primeira prescrição eletrônica num mundo que era analógico em papel, um hospital que também era papel. Como eu vou convencer o médico para fazer essa transição? E para mim, eu colocava assim, eu tenho que mostrar o benefício. Eu não tenho que ficar tentando explicar muito como funciona. Eu tenho que mostrar que é bom, que vai ajudar o processo dele, que vai ganhar tempo e que vai melhorar a vida do paciente. Porque se a gente for pensar em todo o racional para explicar tudo, não, vai ser muito complicado, melhor continuar como está, né? Você me fez... Um dia ainda vou num outro evento contar para vocês um pouco esses 25 anos de prescrição eletrônica, das 3 gerações, por que cada coisa aconteceu, por que cada processo mudou. Tudo tem um motivo, né? Obviamente que para melhor, e tudo gera uma mudança, que muitas vezes gera resistência. Mas assim, é muito interessante saber por que é de um jeito e não é de outro, por que é assim e não é assado. Bom, como chegam as coisas para você, depois para o que os médicos prescrevem, como é que se consegue revisar o processo da medicação, revisar o plano, para que seja dispensado, então, uma prescrição segura e adequada para o paciente? Perfeito. Na verdade, quando houve a mudança para a CPOE, mudou para o enfermeiro também essa perspectiva de olhar a prescrição de uma nova forma. Então, todos os dias o médico passava e gerava e emitia uma nova prescrição. E isso foi um impacto também para a equipe de enfermagem, justamente para conseguir ter esses gatilhos de percepção, que agora entra a renovação da prescrição, né? Então,
esses itens eles têm um tempo, têm um vencimento, têm uma data, uma expectativa para o tratamento desse doente com a utilização do medicamento. Então, eu não tenho todos os dias o médico que vai prescrever todos os dias o mesmo medicamento. Então, esse olhar para essa prescrição, para item suspenso ou modificação dessa prescrição, é algo que foi diferente para a equipe de enfermagem. Então, não tinha mais todos os dias aquele impresso ou aquela atualização que era mais tato a tato, assim, olhando cada item e vendo se mantém ou não prescrito. E aí, depois dessa atualização e tudo que a gente conseguiu ter também de apoio da equipe de analistas para essa transição, a gente tem hoje o processo de checagem também muito mais seguro, né? Então, quando a gente fala da implementação da tecnologia, ela vem também para garantir ainda mais a segurança do paciente, que é um dos grandes pilares que a gente tem dentro do Oswaldo Cruz. E aí o processo beira-leito de checagem também torna para a gente muito mais seguro, porque ele já inicia no processo de preparo. Então, eu preciso que o profissional cheque exatamente cada item prescrito, cada item que ele vai utilizar para o preparo. Então, as ampolas, exatamente cada item ajuda a gente no processo de rastreabilidade. Então, se eu disponibilizo ou dispensa, a farmácia dispensa um item do qual não deveria estar ali, automaticamente a gente tem um alerta e tem uma barreira também. E aí, na sequência, então, ele deixa esse item como item preparado e não necessariamente, às vezes, pode ser ele que leve ao quarto. Então, isso é um ponto importante. Eu posso ter uma pessoa que preparou esse item e, ao mesmo tempo, eu posso ter outro profissional que vai se deslocar ao quarto para realizar a administração para esse paciente. Então, também tem mais uma barreira de segurança, justamente porque ele vai precisar bipar a pulseira do paciente, bipar o medicamento que ele quer administrar, então, a etiqueta desse medicamento, e aí, por sim, ele efetiva realmente a administração. Então, é um processo que a gente ganhou muito mais segurança. Essas mudanças realmente foi só nessa percepção da prescrição todos os dias. Ele só vai validar os itens que foram acrescentados ou retirados. E essa segurança em todas as etapas é o que a gente mantém e ainda tem um olhar muito rígido pelos riscos, que foi quando você iniciou realmente a discussão. As nossas maiores oportunidades de falhas sempre são relacionadas à administração incorreta de medicamentos também. Essa estatística que eu coloquei, que foi publicada nesse relatório no ano 2000, ela é prevalente igual ainda, né? Porque grande parte das instituições não se transformaram. Então, eu vou repetir, 49% dos eventos adversos do paciente estão relacionados à prescrição ou ao atendimento da prescrição. Isso acontece em todos os hospitais. Então, a gente precisa instituir processos seguros, suportados por tecnologia, pelas barreiras que ela gera, para evitar esse desfecho. Como é que está assim, a parte da beira-leito, né, que acho que é o momento final, né, que é onde vai entregar a medicação finalmente para o doente, né? Como vocês estão? Bom, a gente enfrentou muitos desafios e continua tendo, a gente tem muitos desafios a vencer, e por isso que a gente também não tira o processo beira-leito que se inicia no preparo do medicamento. A gente poderia considerar processo beira-leito só no momento de bipar a pulseira do paciente e administrar, efetivar realmente a administração para esse paciente, mas a gente continua querendo manter uma segurança em todo o processo, justamente para a rastreabilidade do que foi dispensado e a administração. A gente sabe que a implementação da tecnologia também trouxe para a equipe assistencial um impacto de tempo. Então, a gente precisa que realmente ele execute essas etapas para conseguir administrar. Então, a gente vivenciou muitos desafios, isso envolveu muitos treinamentos para se fortalecer com a utilização deste processo, né? Então, desde entender como funciona um preparo de soro, que hoje houve, né, na verdade, muitos desafios para o conceito de como encerra ou como pausa a solução e reinicia novamente. Então, a gente precisou contar com uma equipe multi também, para, de alguma maneira, trazer esses conceitos para a equipe, para que ficasse claro para eles essas etapas e como funciona, para que realmente não caracterize o processo também como ruim. Então, eles enfrentam dificuldades, às vezes, de entendimento da tecnologia, que se ele não for de fácil utilização, eles também
colocam a tecnologia como uma coisa ruim. Então, a gente tem muito esse cuidado e aí tenta se aproximar muito da equipe que executa a administração para entender quais são as dificuldades deles também utilizando a tecnologia. E aí a gente vai tentando trabalhar exatamente nesses pontos que eles vão trazendo para a gente como desafio. E o Beraleito, só para lembrar, ele é na minha opinião, tá? E eu acho que vocês concordam. Ele é o ponto inicial e final de você evitar uma administração de um medicamento errado, né? Seja em dose, em velocidade ou até de outro paciente. Esse processo é crítico, na minha opinião, e definidor da segurança desse processo todo. Eu acho que em relação, se a gente, como a Gisele falou, né, a checagem manual, né, vai ter um tempo menor, né, em relação a todos os processos que a gente tem que fazer no sistema, a leitura de todas as ampolas, declarar que está preparado, ler a pulseira do paciente, ler a etiqueta do medicamento que está preparado, confirmar ao usuário, né, que realmente aquele que está administrando o paciente é um desafio, né, mas é o ponto de tão quanto a gente consegue passar que isso vai trazer mais segurança para o colaborador, né, que é a terceira vítima, e também para o paciente. Então, assim, é um custo da qualidade, né? Para a gente não ter que passar pelo custo da não qualidade. Isso conecta muito com a minha primeira apresentação, quando eu coloquei o exemplo da complexidade intrínseca de um processo, né? Vocês respeitam e buscam 100% atender a complexidade intrínseca, né? Não abrem mão de tirar uma parte dela para facilitar, ficar mais rápido e deixar uma porta aberta para vulnerabilidade, que nesse caso não é ineficiência operacional apenas, devolver medicamento, perder, não, é segurança do paciente, né? Então é a função mais nobre. Como vocês têm assim visto agora, quais são os próximos passos, o que vocês estão pensando na evolução do processo assistencial no que tange ao ciclo da prescrição? Acho que o ponto que a gente tem a avançar, principalmente, né, a gente tem aqui o ponto da parte da liberação do enfermeiro, mas também da parte da gestão da prescrição pelo farmacêutico, né, assim como trouxe mudanças em relação a toda mudança, né, conceitual aí da prescrição, a parte do farmacêutico é a dupla checagem, né, em relação ao terceiro passo aqui de checando os itens que estão prescritos, compete a condição clínica do paciente, sinalizar para o médico e realmente fazer todas as intervenções farmacêuticas. E esse modelo, claro, né, quando a gente fala que agora com a CPOE vai aparecer para liberação somente dos itens novos, né? Ótimo, então vai ter que liberar menos itens diariamente. Mas, ao mesmo tempo, vem o desafio de, assim como eu estou liberando um novo item, estou olhando para 3, 4 de hoje, eu tenho que olhar no todo o plano. E também ter o passo realmente da preocupação que a gente falou lá atrás do médico, né, de conferir a vigência, e o farmacêutico que também tem essa função de fazer essa atribuição de conferir a competência clínica daquelas, né, o objetivo daquelas medicações do paciente, mas também conferir a vigência e fazer a intervenção com o médico, né? E de certa forma, o avanço que a gente tem é porque nós temos também um paciente que não teve mudança no plano terapêutico. Então, ele não vai aparecer hoje para o enfermeiro liberar e nem para o farmacêutico liberar esses novos itens, porque não tem. E aí vem a preocupação do tão quanto o paciente que teve uma mudança de condição clínica, ele teve o plano reavaliado diariamente, é que vem a questão da pendência de revalidação farmacêutica, né? Que a gente tem lá na GPT um local específico para isso. E eu acho que o próximo desafio é a gente conseguir incorporar isso de uma forma mais sistêmica, né? Não que ele não seja avaliado diariamente, isso é um controle realmente em processo, mas utilizar a totalidade da GPT em relação à pendência de revalidação farmacêutica junto a, vou dizer assim, a minha expectativa, tá? Junto às inovações que estão por vir nessa função na 1832. Porque vai trazer novas funcionalidades que vão trazer mais agilidade para o processo de liberação dos novos e com certeza ganhando mais tempo para conseguir estar avaliando a completude dos planos terapêuticos de todos os pacientes diariamente. Né? Em relação à evolução, acho que a gente tem aí uma perspectiva boa para a próxima versão,
para que a gente ganhe mais agilidade no processo de revisão da prescrição pelo farmacêutico e aí com isso mitigar, né, falhas em prescrição ou qualquer outra questão ou realmente auxílio maior ao médico nesses pacientes que tenham esse perfil. Acho que o ponto que realmente que a gente tem a avançar junto à tecnologia é realmente trazer mais agilidade para o farmacêutico e ele conseguir ver o completo de todos os pacientes diariamente. É melhoria contínua, né? Sempre há oportunidades de melhorar ainda mais, mas é a maneira de atingir a perfeição, né? Nunca se atinge imediatamente, é sempre uma grande escalada. Gostaria, em primeiro lugar, né, de parabenizar tudo que vocês têm conquistado de excelência de processo no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Parabenizar a equipe do Oswaldo Cruz aqui representada por vocês, porque eu sei que ela é maior, né? Parabéns, a gente tem muito orgulho de trabalhar com vocês. Obrigado pela confiança na parceria conosco. Todos nós estamos no mesmo propósito, segurança do paciente, né? O nosso quíntuplo aim que colocamos lá, esse é o nosso propósito. Então, vamos manter sempre esse canal aberto e obrigado por estar junto dessa comunidade que se forma para trocar experiências e fazer com que isso se multiplique por todo a nossa região, toda a América Latina. Então agradeço a todos, muito obrigado. Philips.